Sanderson, eu já vou começar sendo direto ao ponto. Quando eu vi a relatora da CPMI do dia 8 de janeiro, eu perdi as esperanças. Eu falei, bom, foi tanta batalha para conseguir uma CPMI do dia 8 de janeiro. A esquerda lutou tanto contra a CPMI do dia 8 de janeiro. Fizeram de tudo, ofereceram cargo, ofereceram milhões em emendas parlamentares e a CPMI acabou saindo só porque as imagens vazaram na CNN. É bom deixar claro. Vazaram as imagens vieram à tona e aí depois disso não tinha como fugir. E aí toda a esquerda que era contra começou a ser a favor. Olha que coisa misteriosa. Agora, Sanderson, como que políticos de direita, e você se inclui, eu pergunto assim na lata, aceitaram que fosse a Elisiane, que é a maior aliada do Dino na política, a senadora Elisiane, tem várias fotos com o Flávio Dino, como grandes amigos, a gente sabe. O Flávio Dino era o porta-voz do governo Lula para falar contra a CPMI. Ele falava contra a CPMI, o Lula pediu o sigilo das imagens. Aí é tipo assim, é pedir pro povo perder as esperanças. Como é que a gente vai ter a verdade vindo à tona se a relatora, que é quem dita o ritmo da CPMI, é uma pessoa tão próxima ao Flávio Dino, que é uma das pessoas mais questionadas com relação a essa CPMI do dia 8 de janeiro? Pois é, e o pior do que ter a relatora com essa proximidade toda é ter, no caso, oposição, minoria na CPMI. Porque CPMI, ou CPIs, enfim, eu atuei já numa CPI, lá em 2019, a CPI do BNDES, tudo é votado. A linha de investigação que é dada pelo relator, por isso a importância. O relator tem um papel, na minha observação, maior do que o próprio presidente da comissão. Porque ele seria, levando por uma delegacia de polícia, ele seria o chefe da investigação, aquele que dá a linha e a estratégia da investigação. É o relator. Tudo passa pelo relator. Quando nós temos ali, então, uma relatora, no caso, notadamente, flagrantemente próxima a investigados, provavelmente nós teremos o resultado lá comprometido. Mas tudo passa por voto. As sugestões apresentadas pela relatora serão objeto de votação pelo conjunto dos parlamentares. São 32 parlamentares que já compõem a CPMI. Mas aí que eu digo, pior do que ter uma relatora comprometida, considerando os seus laços de amizade com alguns dos investigados, é ter minoria. Então, se nós temos minoria, será que vai passar a quebra de sigilo bancário? Será que vai passar prisões preventivas? Será que vai passar apreensões de celulares de investigados? Sinceramente, muito difícil passar, porque vai ser botado em votação. E é assim que funciona. Uma CPI, o relator apresenta uma sugestão, uma proposição, ou qualquer um dos integrantes apresenta uma proposição, essa proposição é votada. E lá na CPI do BNDES, eu mesmo, junto com a deputada Paula Belmonte, que agora é deputada distrital no Distrito Federal, nós éramos integrantes da CPI do BNDES, discordamos com um relatório apresentado e apresentamos um voto em separado. Apresentamos um voto em separado com o indiciamento de Lula e de Dilma Rousseff, porque tínhamos convicção que tanto Lula como Dilma tiveram participação no desfalque do BNDES. Mas, Sanderson, só um minuto, que é uma pergunta aqui, para não passar do tema. Você diz, não é só a relatora, nós somos minoria. Agora, eu escutei, desde o fim das eleições, não se preocupem, porque a direita é maioria na Câmara. Não se preocupem, porque a direita é maioria no Senado. Cadê essa maioria, então, se cede tudo? Porque, a relatora é ligada ao Flávio Dino. Tem uma maioria de pessoas da esquerda na CPMI. Cadê essa maioria para exigir que não seja assim? Porque a maioria ali é apertada. A maioria, pelo que nós contamos, de 1 ou 2 votos. Houve uma manobra para retirar uma das cadeiras que seria do Novo. Não sei se vocês acompanharam. Sim. Né? Uma interpretação ali, na minha observação, injusta, que tirou uma cadeira da direita e deu para a esquerda. Isso foi suficiente para dar a maioria na CPMI para a esquerda, para os governistas. Na Câmara dos Deputados, no plenário, vejam as votações que tenham acontecido lá. As votações todas ideológicas, a direita ganhou. Todas, à exceção dessa do arcabouço, que aí tem questões mais profundas que eu já critiquei, inclusive, lá dentro do plenário da Câmara. Mas os temas ideológicos, na Câmara, a esquerda não passa nenhum. Não passa e não vai passar. Mas os principais, então, vai passar. Não, porque a CPMI do dia 8 de janeiro, isso é muito delicado. Não, mas é isso que eu digo, a CPMI
conta com a participação do Senado. E aí, no Senado, a direita ou a oposição nunca teve maioria. Nós, no máximo, tivemos 32 votos. São 81. Chegaram a ser 34, não foi? Nós chegamos a ter 30 e... Quantos foi na eleição do presidente do Senado? Acho que foi 32. Então, para ter maioria, teremos que ter 42 votos. De 32 para 42, ou 33 para 42, são 9 votos. O Senado, hoje, é majoritariamente governista. E a Câmara é majoritariamente da oposição. Em algumas matérias apenas, como essa do arcabouço, né? Aí tem questões outras que nós já falamos a respeito, não passou. Mas assim, questão de saneamento, nós derrubamos. A questão do projeto da censura, que a própria imprensa fez questão de chamar de projeto das fake news, era em projeto da censura. Nós derrubamos. Não derrubaram, foi adiado. Não vai votar mais. Se votar, o plenário da Câmara derruba, porque temos voto para isso. Isso você garante? Hoje nós temos voto para derrubar o projeto da censura, porque é um projeto contra o interesse da população, favorece apenas o governo totalitário de turno que está aí. Porque a esquerda é totalitária. Prova disso agora é essa paixão, essa proximidade do Lula com Putin, né? Foi lá passar vergonha no exterior, fugindo de um debate que ele dizia ser favorável, mas nós vimos que ele era contra. É contra a paz, favor à guerra. Então, é importante deixar isso bem claro, Asmar. CPI, além de ter o relator contra, temos numericamente em prejuízo. Então, tudo aquilo que for votar, vocês vão ver. A dificuldade que vai ser para aprovar um requerimento quebrando sigilo vai ser gigantesco. E eu falava lá na CPI do BNDES... Ou seja, é para o povo ter poucas esperanças nessa CPMI, diante dos caminhos... Infelizmente, sim. Vamos trabalhar para que não. Mas infelizmente, sim, porque lá em 2019, eu trago o caso concreto. Eu apresentei um voto em separado para indiciar Lula e Dilma, e mesmo com provas indiciárias idôneas, o colegiado votou contra. Eu digo, mas aqui está a prova. Não, mas nós somos contra porque CPI conta com elementos jurídicos e políticos. Não basta ter elementos jurídicos, tem que ter elementos políticos a comprovarem. E isso que nós estamos vendo hoje na CPMI. Não tem maioria, né? E aí vamos ter problemas para quebrar sigilos, porque sem quebra de sigilos, sem convocação de testemunhas importantes, testemunhas chaves, sem apreensão de celulares... Por exemplo, eu preciso saber do celular de quem quer que seja lá, do ministro. Eu quero saber que tipo de conversação ele teve no dia 8. Vamos lá fazer a arrecadação desse aparelho celular. Se o conjunto da CPMI votar contra, não vai ter essa apreensão. E aí a investigação perde toda a força que poderia ter. Essa é a diferença de uma investigação feita por uma autoridade policial, com agentes policiais, e de uma investigação feita no âmbito político. Agora, Bissoli, eu vou falar de uma forma que minha mãe, Rosana Asmar, adora, que ela fala, você sempre fala isso, e é verdade, eu vou falar como cidadão. Pronto. Porque vocês têm esse conhecimento jurídico. Agora, o cidadão ele fica muito desiludido, porque a política no Brasil, ela é nojenta. Essa é a verdade, é nojento, porque uma esquerda que lutou tanto contra a CPMI é quem vai ditar o ritmo dessa CPMI. Isso é inacreditável, isso chega a ser escandaloso. E aí a pergunta que eu te faço também, e o André Fernandes, que foi a pessoa que propôs essa CPMI, ele não é o relator, nem o presidente. O presidente é o Arthur Maia, que é aliado do Arthur Lira, e o relator é a senadora Elisiane, que é a maior aliada política do Flávio Dino. Aí eu te pergunto, aonde o Brasil vai parar? Porque, na boa, é você chamar o cidadão, como eu disse, de otário. Você é otário. A esquerda que lutou tanto contra a CPMI do dia 8 de janeiro, ela vai comandar a CPMI. A ponto de um deputado como o Sanderson, que sempre se pronuncia, sempre bota a cara, deixar claro, vai ser difícil acontecer alguma coisa. Ou seja, tudo vai acabar em pizza. Nada, nunca nada vai acontecer. Por quê? Porque a gente sabe que o Senado está nas mãos de uma pessoa super ligada ao presidente Lula, que é o Rodrigo Pacheco. Asmar, você colocou questões aqui muito importantes. E a verdade é essa, a gente não pode se iludir com quem não tem que ter ilusão. O deputado Sanderson muito bem colocou aqui todas as perspectivas quando você não tem uma maioria. Não é só não ter o relator e não ter a presidência. Existem duas formas de chamar uma pessoa para falar na CPI. O convite
e a convocação. Convite é quando você chama. Se ela quiser, ela aparece. Se ela quiser, ela não aparece. Não tem obrigatoriedade Mas nenhuma. ambas as situações têm que ser votadas. Votadas. E a convocação, que é a mais grave. Mas a convocação, principalmente, mais do que o próprio convite, ela demanda uma aprovação no colegiado. Ou seja, se hoje quiserem colocar lá, um deputado vai lá pedir, vou pedir para ouvir o G. Dias, que era até então ministro do Lula. E a maioria não aprovar, os G. Dias podem ser chamados. Aí alguém vai lá da situação do governo e fala, mas eu quero chamar o general Heleno. E a maioria aprova. Sabe o que a gente vai começar a ver com essa CPI? Nada estrategicamente pensada. CPMI, nada estrategicamente pensada. Convocar pessoas do governo Bolsonaro, não convocar pessoas do governo Lula e parecer que os grandes responsáveis pelo dia 8 eram aquelas pessoas ligadas ao governo do presidente Bolsonaro. Inclusive a convocação do próprio Bolsonaro pode ocorrer. Por quê? Falta de reconhecimento e de falta de estratégia. O deputado Sanderson muito bem colocou aqui as falhas da composição. Mas teve um programa aqui que eu estava presente, inclusive colega lá do estado do Sanderson, que o deputado Bibo Nunes estava aqui, com bravata, bravejando, e falou, deputado, os senhores não têm maioria. Questionou, discutiu, apostou quase que ao vivo aqui que tinha maioria, que a direita isso, que a direita aquilo. Falei, não tem, não vão ter. Por quê? Porque não reconhecem que não tem uma estratégia. Então, deputado, com todo o respeito, e o senhor está aqui, acho que pode levar isso à bancada de direita do Congresso. O nosso grande problema é que, primeiro, uma bancada de direita que foi eleita com o eleitorado do Bolsonaro sentou lá e resolveu atender outros interesses que não é dessa direita que votou neles. Segundo, essa bancada que supostamente é grande, que supostamente pode até ter maioria em alguma circunstância, não existe. Não só não é grande, como está se tornando cada vez menor. E a gente vai olhar isso na composição. Porque quando a gente fala que tem 18 lá que é da situação, tem não sei quanto, 9 que é da oposição, sei lá o quê, você vai contar 5 dessa conta, fora os 18 situações, você vai contar 5 lá, estão colocados como oposição. Aí esses, como independentes. Nesses independentes você vai ter lá a conta o Arthur Maia, você vai ter o Davi Alcolumbre. Que independência tem nisso? A situação não tem 18, a situação tem quase que a totalidade da composição da CPMI. Ou seja, é achar que uma CPMI, que a oposição tem meia dúzia de nomes, que não vai aprovar nada, vai chegar a algum lugar, é perder tempo e dinheiro público por ano. Por quê? A conclusão dessa CPMI, eu vou dizer aqui, a aposta, o Mano saiu, uma pena porque ele tem uma aposta lá do Morning Show. Vou apostar com o Ricardo Rose, meu amigo, que a gente se encontra sempre lá no Linha de Frente, é mais fácil de pagar a aposta. Eu aposto aqui ao vivo que a CPMI não vai dar nada por um simples motivo. A oposição não tem votos para fazer dar em nada. E a situação que tem votos vai enterrar porque não interessa questionar aquelas imagens do G. Dias, tudo que tem por trás disso. Então, por esse simples fator, por falta de quantidade de votos de um lado e por falta do interesse de quem tem a maioria que dê alguma coisa, será enterrada essa CPMI dando em pizza. Então, eu vou passar pro Ricardo, porque ele acabou de entrar na roda, mas antes eu quero fazer um desafio aqui com você. Porque quando eu fiz isso com o Magno Malta, ele falou, você não pode cobrar só de mim. Então eu vou dizer o seguinte, Sanderson, o que os deputados, você é deputado, o que os deputados de direita podem fazer? Porque a gente tá vendo muita pouca vergonha. CPMI, que a esquerda lutou contra, ela já tomou conta. Os abusos do Poder Judiciário, que a gente está percebendo, estão acontecendo e nada se faz. Por que então, é a minha pergunta, a gente já fez isso aqui, eu, Bissoli, o Pavinato, por que não tem uma obstrução geral? Pronto! Porque isso a direita tem número para fazer. Bom, vocês querem então tomar conta da CPMI? Vocês querem então ter abuso aí de poder do judiciário? Então tá bom. Então a gente vai cruzar os braços e nada vai passar. Porque isso a direita pode fazer. E é aí que eu digo, Sanderson, tem muita gente de direita, eu não digo você, que você até usa pouco a rede social, que tem usado a rede social, mas isso não dá mais conta. Não tá funcionando. Tem que ter alguma atitude. Qual vai ser a atitude da direita? Deputados, você acabou de falar aqui, são a maioria. Senadores, temos pelo menos 32. O que essas pessoas vão fazer contra essa pouca vergonha que a gente está vendo? Agora, sem discurso, o que pode ser feito? Obstrução total? Que seja feita a obstrução essa total. Estratégia de obstrução é uma estratégia, muitas vezes até acham que não seria positiva, mas tem que se fazer. Infelizmente, travar as pautas. E se fala aí, o próprio governo tem falado, vamos fazer reforma tributária, né? Primeiro que quem governistas como Lula e Haddad para falar em reforma tributária, né? Eles não têm a menor qualificação para levantar esse tema da reforma tributária, não tem interesse, como não tem interesse e nunca tiveram em ajuste de contas, né?
esse arcabouço fiscal aí que passou, isso é um cheque em branco para gastarem e fazerem farra com o dinheiro público. Mas essa estratégia da obstrução, nós inclusive fizemos há 15 dias atrás, fizemos nas comissões e no plenário. E deu resultado a ponto de nós termos a CPMI. Agora, aí que é a pergunta, né? O que é pior ou menos pior? Termos uma CPI mesmo em minoria ou não termos nada? Eu ainda acho que nessa situação é melhor ainda termos a CPMI. Ah, mas não, pelo menos há a possibilidade, como nós fizemos lá na CPI do BNDES, de apresentar um voto em separado que vai servir como um relatório paralelo, e esse relatório paralelo pode ser entregue ao Ministério Público Federal pelo conjunto de deputados que não concordar com a finalização da CPI e levar à imprensa, inclusive. Então, é difícil lutar contra o sistema? Claro que é muito difícil. É muito difícil. Eu digo, em algumas situações é quase impossível vencer o sistema. Agora, desanimar, desistir é ainda pior. Então, entre não termos nada de CPMI e termos uma CPMI, mesmo em minoria, ainda acho que é melhor termos a CPMI, vamos ali buscar. Mas temos deputados suficientes para fazer obstrução geral se precisar? Deputados na Câmara temos. Deputado, no Senado eu não falo. No Senado eu não falo. Mas na Câmara temos como fazer. Mas mesmo tendo, estão dispostos... Por que eu pergunto isso? Porque uma coisa é realmente não fazer no arcabouço fiscal. E eu entendo que tem uma análise técnica que alguns concordam, não estou dizendo em relação a isso. Mas do ponto de vista da MP de organização do governo. O governo Lula chegou, aumentou um monte de ministério, as MPs iam vencer todas agora, que se não fossem votadas até 1º de junho, ia cair todo o arranjo ministerial, e o Congresso está votando, Câmara e Senado. Nos dois lados, tanto na Câmara quanto no Senado, existe a bancada de direita na Câmara e a bancada de direita do Senado, votos suficientes para ter obstruído a votação das MPs e ter deixado cair, inclusive impedindo o aumento de ministérios. Por que não houve essa obstrução, deputado? A obstrução, a partir de uma reforma no estatuto, no regimento da Câmara que foi feito na legislatura anterior, ela tem limitações. Antes, a obstrução era tão poderosa que poderia derrubar. Hoje não derruba mais. Pode até postergar, jogar para sessões seguintes, mas ela vai chegar um momento que tem que ser votado, né? Então, eu tenho votado contrariamente a essas matérias todas, né? Muitos deputados... Não estou dizendo do deputado, tá? O deputado aqui tem um trabalho exemplar, nós sabemos isso, mas estou perguntando de forma aberta, porque ele representa essa bancada da direita aqui também. Em torno de 100 deputados federais e deputados, enfim, têm se manifestado contra, registrando o voto contra, pedindo vista nas comissões, pedindo adiamento de discussão, tudo isso é obstrução. Não, mas então o que a gente tem são 100 deputados, não sabe? Porque é isso que eu falo. Olha, pelo que a gente está falando, 100 deputados, não estou dizendo que nenhum deputado tome atitude, não é isso. Falamos aqui no número 100 de 513. Então nós temos 513 deputados. Falamos de uma maioria de direita, só que só 100 na prática mostram atitudes. Apesar de muitos terem sido eleitos sob a bandeira do conservadorismo, da direita, e aqui representada pelo nosso candidato a presidente, Jair Bolsonaro. Agora, estão traindo? Claro que estão traindo. Vão acertar as contas com o eleitorado daqui 4 anos. Será que o eleitor vai lembrar? Mas por que vocês não revelam os traidores? Eu sempre penso isso. Não, mas tem sido revelado. Todo mundo fala nas redes sociais, esses aí foram eleitos pelos conservadores e estão traindo o movimento conservador. É só ver o voto, Osmar, para não colocar o... Mas eu mesmo coloquei, eu não tenho nada para esconder de ninguém. Não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para defender o interesse público. Aqueles que me acompanham sabem. Botei nas minhas redes sociais o link aberto com todo mundo que votou contra e votou a favor, né? Agora, sabe que eu, mesmo colocando isso aí, fui instado por internautas dizendo, mas para mim não me interessa se é esquerda ou é direita, me interessa se vai trazer recursos para o Rio Grande do Sul, no caso do meu estado. Para o Rio Grande do Sul, não. Então, né, é um conjunto de... Ou seja, se vai negociar a emenda. É um conjunto de coisas. Eu quero saber se o meu deputado vai sentar com o governo e negociar a emenda. É um conjunto de coisas. Um parlamento que poderia ser obediente aos votos que recebeu lá no ano passado, e muitos não estão, já com 4 meses de mandato, 4 meses de mandato, já não estão. Imagina o ano que vem, né? Então, não tem subordinação a ideais quaisquer. Aí voto como bem entender. Mas aqui eu vou poder levar uma estrada para o Rio Grande do Sul, então não me interessa se é do PT, se é do Lula, se é da direita, da esquerda, eu vou votar a favor, né? E aí entra também, claro, não quero tirar a responsabilidade da Câmara, né? Mas entra o papel do eleitorado, da sociedade em geral, toda a sociedade, de cobrar. Porque não pensem que quando um deputado entra num avião, entra numa pizzaria ou vai num restaurante e é cobrado, que ele fica bem, ele fica muito mal. Não é
fazer uma pressão. Por isso que eu acho que tem que ser exposto. Não é fazer uma pressão. Não é fazer pressão para constranger. No caso do pé da censura. Claro, eu não tô aqui falando só para concluir. O Ricardo, depois você. Não quero jamais falar em violência. Não, Ricardo, depois você, que ele já falou. Não quero jamais falar em violência, nem. Mas uma cobrança positiva, educada, né? Sem constranger ninguém, faz com que a opinião e a decisão do parlamentar mude. Isso nós vimos. Inúmeros. O PL da censura. O requerimento de urgência, nós perdemos. Deputado, perdemos. me permite aqui só um ponto de vista. Aí fomos votar, cobranças fortes na rede social, o pessoal, opa, tirei meu time e trocaram de voto. Nós temos 3 pontos aqui, Tiago, que eu acho que são muito importantes. O primeiro, falar como você disse para sua mãe, pro cidadão comum, a CPMI do dia 8 não vai dar em nada por tudo isso que foi feito aqui. Então foi um balde de água fria no cidadão que queria um posicionamento sério da Câmara dos Deputados. Queria saber a verdade. Porque o que na verdade nós queremos saber é se houve omissão do governo. Porque já tem um monte de gente presa aí, a coisa já está acontecendo, o STF está fazendo ali aquele papel que, na minha opinião, não é correto. De um lado, né, só de um lado. Nós queremos saber se houve omissão do governo. E isso não acontecerá nessa CPMI do dia 8, porque perdemos a relatoria, perdemos a presidência da casa, a presidência da comissão e perdemos a maioria. Então nós perdemos. A casa já perdeu há muito tempo. Já faz tempo. Inclusive com apoio da direita. Porque a quantidade de voto que o Lira teve ali é absurdo. 90%. Outro ponto importante que a gente tem que destacar aqui. Nesse momento da nossa república, só o parlamento brasileiro é quem tem condição de barrar qualquer tipo de avanço, de retrocesso que nós já estamos começando a ver nesse governo. Eu estou sendo bem educado aqui no programa. Nós já estamos começando a ver. Só o parlamento. Terceiro ponto. Desculpa o português chulo aqui, mas é uma coisa que me indigna mesmo, de verdade. São a desgraça das emendas parlamentares que estão acabando com o nosso parlamento. Porque tem deputado de direita que, por causa de um dinheirinho para levar para sua base, para tentar construir uma reeleição, tá abandonando os votos que recebeu da direita. São as emendas parlamentares que para mim deveria ser 10 acabar. 10 bilhões. É isso que eu acho que acaba com o parlamento, que corrompe o parlamento. Tem gente ética no parlamento, sim. Tem gente que faz com as suas emendas individuais coisas muito bacanas, mas eu acho que na boa parte das vezes são as emendas que estão corroendo o poder legislativo no Brasil. Mas a questão não é nem emenda, porque a emenda é compulsória, ela é obrigatória. Recursos extras são recursos discricionários que o governo de turno dá para quem quiser. Aí que é a questão. Por isso que nós falamos, arcabouço fiscal vai liberar em torno de 80 bilhões por ano, livre, discricionariamente, para o governo botar nos ministérios onde ele quiser. Então, 84 vezes 4 dá 340 bilhões. Esses recursos extras que são o problema. Porque emenda impositiva, todos os deputados da esquerda, da direita, do centro, têm o mesmo valor e são obrigatoriamente pagas no exercício. Emendas impositivas. O problema é essa questão do recurso destinado pelo Ministério, que são chamados os parlamentares amigos do rei, que votam favoravelmente ao rei, para entregar resultados para o rei. Quais são os valores? E aí que é o problema. Ninguém sabe. Eu denunciei ainda esse ano, botei no papel, mandei para o PGR, Procurador-Geral da República, uma denúncia que recebi. E eu, chegando no meu gabinete de denúncia, eu mando para frente, né? Essa questão da ex-deputada Joyce Hasselmann. Recebi, a denunciante solicitou apoio, vou encaminhar o PGR e a Polícia Federal para investigar. Recebi, então, uma denúncia dando conta que parlamentares que retirassem a assinatura da CPMI receberiam 60 milhões de reais em recursos extras, não é emenda. Emenda parlamentar é outra coisa. Recursos extras. E estariam recebendo cargos de primeiro e segundo escalão em estatais e empresas. Porque eu fiz... Botei no papel PGR. E aí? O que vai acontecer? Está lá no PGR. Está sob investigação. Né? A CPMI aconteceu. PGR e CPMI está descobrindo quem é o procurador. Isso, né? O procurador de procurar. Né? 5 parlamentares retiraram assinaturas. Mas se não fossem essas denúncias largamente divulgadas em redes sociais, nós nem CPMI teríamos. Deputado, não seriam 5 parlamentares. Seriam mais de 50 parlamentares que teriam retirado assinaturas. Calma aí, só um minuto, Ricardo, para a Bárbara, que a Bárbara provavelmente vai trazer um contraponto. Então, Bárbara, eu te passo aqui a palavra porque você discorda da grande maioria das coisas que estão sendo ditas aqui. Respeitosamente discordo e concordo também. O legal desse programa justamente são os debates de claro. ideias.
Uma coisa que eu queria deixar claro do ponto de vista teórico, do ponto de vista de conteúdo, é o seguinte: no Brasil, nós temos, o deputado sabe muito bem aqui, ele tem o grande lugar de fala, são 31 partidos políticos. 31 partidos políticos disputando enormes recursos. Emendas, as individuais, como o deputado bem cita, os deputados têm 32 milhões e os senadores 56 milhões para levarem para os seus redutos eleitorais. Por ano, muito bem. Então, um ponto que eu queria deixar claro, o primeiro ponto aqui, é o seguinte: nós temos várias direitas, várias esquerdas. Isso explica o questionamento que estamos fazendo aqui sobre... onde está a direita que votamos e está com o governo? Por exemplo, o PL, o partido PL, ele liberou seus deputados na votação do arcabouço fiscal. E uma coisa que me chama muito a atenção, que a gente pouco falou, é o papel do presidente da Câmara. O presidente da Câmara, que desde o início dos trabalhos, em 2 de fevereiro, pressiona o atual governo para a liberação de verbas. E a liberação de verbas não só desse ano, tem a ver com o ano passado. Verbas dos anos anteriores que não foram enviadas aos parlamentares. Tivemos o STF falando sobre a inconstitucionalidade do orçamento secreto. O Legislativo Federal ganhou grande protagonismo. Então, precisamos, o Arthur Lira, reconduzido ao cargo, precisa corresponder aos deputados que ali votaram a sua recondução. Então, um ponto importante que eu quero citar é o seguinte: o governo Lula, ele não tem uma coalizão definida, ele não tem uma base definida. E o Arthur Lira, ele está mandando certos recados. Com o decreto de saneamento básico sendo vetado, derrubado, ele mandou um recado sobre liberação de verbas. E aí, para o arcabouço fiscal, houve essas emendas que o deputado disse, é um direito do deputado e um dever utilizar muito bem. E a sociedade aqui, ela tem que ser bem informada, por isso que esse programa é muito importante. Existem várias direitas, várias esquerdas e vários centros. Quando a gente diz, essa direita do Bolsonaro, essa esquerda do Lula, são várias direitas, várias esquerdas. Isso explica o racha do Randolph, isso explica o racha do Genones. Então, é uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração. Sobre a CPI, eu queria colocar um ponto importante aqui. A CPI, que vai investigar o 8 de janeiro, nenhum governo gosta de CPI. Nenhum governo, porque tem aquele velho ditado, você conhece muito bem. Sabe como inicia e não sabe como termina. Quando termina, como termina e qual que é o interesse de qualquer governo? É liderar a pauta. A relatoria é importantíssimo. Tem que liderar os trabalhos se não houver votos. Mas é um escândalo que tenha o relator, quem lutou contra a CPMI. Isso pra mim é um escândalo. Pois é. Você luta contra a CPMI e quem vai ditar o ritmo da CPMI é alguém da esquerda. Então, isso eu acho patético. A relatora, quem é a relatora? A gente tem que... A pergunta principal da política, muito bem, todo mundo sabe aqui, desculpa, eu tô falando mais pra nossa audiência, é o seguinte: a quem interessa? A quem interessa isso? No caso do arcabouço fiscal, a quem interessava o avanço ao governo, mas especialmente ao Congresso, à liderança da Câmara, Arthur Lira, para a questão de verbas. Ok. No caso da CPI, a quem interessa a relatoria? Ao governo. O governo quer uma CPMI curtíssima. Não vai ter, porque já tem quase 400 requerimentos. Mas é ético, já que você está falando para o público, é ético com o povo brasileiro? Você ter um relator que é de esquerda, que é ligado, e isso não sou eu que estou falando, são diversas fotos dela abraçada com o Dino, é uma baita amizade. É ético o Dino ter lutado tanto contra essa CPMI e uma pessoa tão ligada ao Dino ser a relatora? Porque para mim de ética não dá para dizer que é. Política é movimento, o governo teve que ceder à pressão externa. Tem que ter CPI. E uma parte da esquerda... Não cedeu a pressão. Ele cedeu as imagens. E uma parte... Ele cedeu as imagens. Enquanto era só pressão... Enquanto era só pressão, não cederam nada. Uma parte... Que foi? Enquanto cederam... Se não fosse o vazamento... Enquanto era uma pressão... Não fosse o vazamento... Enquanto era uma pressão só... Pressão, mas uma parte da esquerda, uma parte da esquerda queria, uma parte da esquerda brigava com o governo. A parte fraca da esquerda, a parte que ninguém escuta da esquerda. Quem é a relatora? A relatora é a senadora do Maranhão. Senhoras e senhores, num país onde o presidente está prestes a nomear para ministro do Supremo seu advogado pessoal, nós vamos falar da relação da senadora com o Flávio Dino. Mas o que eu tô dizendo todo o resto já foi em segundo plano. O que eu tô dizendo aqui, e eu vou finalizar, é o seguinte: no caso da CPMI, a relatora tem uma relação de anos, não é uma relação que surgiu espontânea, são amigos. Ela é a senadora representante do estado do Maranhão e o governador Dino foi o governador do Maranhão. Óbvio que eles têm uma relação de muito tempo, mas os trabalhos da CPMI que o governo quer orientar é o chamado follow the money.
Por quê? O 8 de janeiro, a explosão do 8 de janeiro, um caso dramático, inconstitucional, houve uma grande rejeição e avaliação externa no cenário internacional de que aquilo é crime contra a ordem constitucional. Ele não começa 8 de janeiro, ele começa muito antes e precisa, a quem interessou essa evolução até chegarmos no 8 de janeiro. Ele começa em 2022, ele não começa em 1º de janeiro de 2023. Então, para finalizar a minha fala aqui, follow the money vai ser a estratégia do governo, o financiamento. E aí, vários atores do sistema político empresarial. Não, isso aí eu até entendo, mas tem como defender a relatora e tem como defender o nosso presidente, que pediu... Nosso não, que eu não considero ele meu presidente, desculpa. Mas o presidente da República, ele ser a favor de um sigilo, porque foi o que você falou, foi algo escandaloso, foi um crime. Eu sempre falo isso aqui, se alguém invade a minha casa, eu vou ser o primeiro a pedir as imagens. Como que o presidente da República pediu o sigilo dessas imagens? O grande aliado dele nesses pedidos todos foi o Dino e a relatora é quem é. E outra, não ter alguém da oposição ou na relatoria, ou quem? O segundo vice-presidente, Magno Malta. Ah, pelo amor de Deus. Não. Tem o presidente e o relator. Tiago, ainda me permite complementar. Uma CPI, CPMI, é um instrumento da minoria, um instrumento da oposição. Como é que a oposição permite o instrumento legítimo dela ser administrado por uma relatora do governo e o presidente do governo? Tradicionalmente, a relatoria sempre ficou com a oposição. Exato, exatamente, gente, não faz sentido. Veja do Sem Terra. Veja do Sem Terra, que a relatoria ficou com o Nunes. Aí, ok. Entende? É ali que tem que ser. Não é regra. Assim, a negociação, o deputado sabe muito bem. Salles, ficou com Salles. A negociação é fundamental. O governo vai tentar fazer o dele, a oposição mas essa negociação é espúria e, na minha observação, não republicana. Não e pode é aí acontecer. que eu acho que é o que a direita tinha que ter se manifestado. Numa investigação, sendo o CPMI, como muito bem colocou, um instrumento da minoria, então não precisa ter CPMI. E outra coisa, eu não vi manejos de ninguém da esquerda para que acontecesse a CPMI. Contrário, toda a esquerda não queria. A esquerda aliada ao governo não queria CPMI. No começo, não queria. Eu não vi ninguém da esquerda querendo a CPI. No começo não queriam. Quando vazou só aconteceu daí que a esquerda quis. Não, vamos falar aqui, né, de forma mais prática. Quando a CNN vaza aquele vídeo, e por que vazou lá na CNN, aí é outra questão. Quando a CNN vaza aquele vídeo lá e aparece ali um ministro próximo de Lula, depois o PT tá tentando ainda se afastar. Mas o apelido desse general era General do Lula. Qualquer um que falava G. Dias, o general do Lula. Lembrando que essa pessoa sumiu. Essa pessoa não foi presa. Não, como foi o general Gonçalves Dias era apelidado de general do Lula, não de agora. Isso de 10 anos. Pescava junto com o Lula. Ele era amigo próximo de Lula. E aí vimos aquelas imagens do cara lá assessorando, facilitando, com um fotógrafo de uma agência internacional preparando a lente para fazer uma fotografia do cara que vai bater o pé na porta, numa porta que já está aberta. Aí depois do cara que chutou a porta aberta, vem lá, vai lá na câmera e olha, deu certo a foto. Então, os indicativos e os indícios são fortes do que pode ter acontecido uma cilada. Não que as pessoas não foram lá, mas foram num flagrante preparado, instigadas a entrarem. Olha, eu conheço essa matéria. 23 anos na Polícia Federal, alguma coisa eu posso falar. Uma bomba de som e luz, bota todo mundo a correr ali. Todos a correr. Uma bomba. Não soltaram uma bomba. Correram atrás com o extintor. Não, facilitaram a entrada. A facilitação ali, pra mim, é clara, é flagrante. Então, quando aparecem essas imagens desse general, amigo do... Ele não era um general terceiro escalão, não. Ele era ministro cujo apelido era General do Lula. Aparece, entregando água, facilitando, né, assessorando aqueles invasores, aí ficou muito claro. Não, tem boi na linha. E aí me perguntaram esses dias, Asmar, meu querido pilhado, me perguntaram o que ele deveria fazer. Só o que ele deveria fazer? Prender em flagrante cada uma daquelas pessoas. Ele é um oficial, general, usa arma, prende. Mas iam me agredir. O policial e o militar fazem um juramento de agir mesmo botando em risco a sua vida. Para isso, os policiais e os militares têm um regime diferenciado de previdência, por exemplo. Ele devia ter feito o quê? Prendido. Não tenho? Chama os policiais lá, prendam um a um dessas pessoas que estão aqui, são criminosos. Não prendeu, facilitou, assessorou, e aí que a CPMI veio à tona. Ele disse, então, já que nós não conseguimos desbordar para não ter CPMI, então vamos tomar a CPMI.
Vamos pegar o presidente, o relator, e numa manobra tirar a vaga do Novo e botar a vaga para a esquerda. E aí que é o problema maior agora. Vamos fazer um enfrentamento. Mas a direita Quem sabe, desvirtuou. vamos fazer um enfrentamento, quem sabe alguma coisa se precipite, porque às vezes aparecem umas precipitações, umas malas de dinheiro, uns dinheiros nas cuecas, e aí a população olha de outra maneira e eles não têm o que fazer. Ô, deputado, mas sabe o indicativo que eu vejo como mais grave? É o fato do governo ter recebido um documento informando sobre a possibilidade da invasão e nada ter feito. Você falou aqui, assim... Todas as autoridades... Exato. O general Gonçalves Dias falou isso. Os seguranças não reagiram porque estavam lá, estavam sozinhos, tinha pouca gente. Mas tinha pouca gente por quê, se o governo tinha sido informado? E outra questão que fica, se o governo realmente não tem responsabilidade, se o governo realmente é inocente, não prevaricou e não permitiu que aquilo tudo acontecesse, por que tanto medo da CPMI? E depois que eles viram que a CPMI não ia ter como naufragar, que ela ia realmente acontecer, por que tanto empenho em fazer com que eles tivessem domínio e hegemonia ali dentro dessa CPMI? Por que tanto medo? Por que eles deixaram, por exemplo, a CPI do MST de lado, na mão da oposição, e sacrificando o movimento que tradicionalmente é aliado ao Lula, e entraram de cabeça, lutaram por essa CPMI? É porque, como disse o deputado, tem boi na linha. Tem boi na linha. Porque o Gonçalves Dias não está preso com todos os elementos de prova que são ali são provas objetivas. Não é assim, será? Não, eu vi um vídeo e aquele vídeo, dentro do inquérito policial, passa a ser uma prova objetiva material. Por muito menos o Anderson Torres foi preso. Isso quer dizer. Aí o ministro, por muito menos o Anderson Torres está preso. Afastado do cargo, Exatamente. O general Gonçalves Dias sumiu. Interessante Ninguém dizer... fala no general Gonçalves Dias, aonde ele está. Porque o Anderson Torres foi preso. Tá passeando. Lugar incerto e não sabido. O interessante é que a lógica da criação do deputado André era investigar se houve omissão do governo federal. Agora, quando o governo toma a CPI de assalto, ele vai mudar a lógica de investigação para buscar os financiadores. Perceba que aí é uma maldade. Além de não acontecer nada na CPMI, pode ser que ela se vire contra membros do governo Bolsonaro. E seja um tiro no pé. Em algum momento, alguém que propôs uma CPMI não teve cargos nessa CPMI? Porque a situação do André Fernandes, aí surge o boato, que aí os boatos podem... não, ele incentivou, a Polícia Federal está investigando o André por ter incentivado a invasão. Eu acompanho o André Fernandes nas redes sociais, ele não incentivou a invasão, ele falava sobre as manifestações. Eram legítimas e democráticas. Não, manifestações. No 8 de janeiro pacíficas. Não, no 8 de janeiro não. Manifestações pacíficas são legítimas. Eu tenho o direito como cidadão de ir pra rua revoltado com o Brasil que eu tô vendo pra pedir um Brasil melhor. Eu não tenho direito a dizer SOS Forças Armadas. E não eram todos que diziam SOS Forças Armadas. Eu fui cobrir várias manifestações. A grande maioria eu não via cantar SOS Forças Armadas, eu via família, eu via criança, eu via idosos. Você não via fechamento do Congresso, você não via essas placas, fechamento do Congresso, fechamento do STF, as urnas são fraudulentas. Cobrança ao STF eu via. Sim. Fechamento não. Mas não dá pra generalizar. Teve gente que foi se manifestar pacificamente. Hoje o povo tem medo de se mobilizar pacificamente porque acha que vai ser preso. E a gente sabe que tem. É um ponto muito importante esse, liberdade de expressão. É um valor fundamental, um valor caro, tá na nossa Constituição, é um princípio nosso. Mas a liberdade de expressão não acolhe discurso inconstitucional. O deputado está de prova aqui. Discurso inconstitucional sobre as urnas fraudulentas, eleições ilegítimas, isso não dá. E é a válvula do 8 de janeiro. É esse o ponto principal que o STF usa como a linha de investigação. Discurso contra a ordem democrática. Nós temos os 3 poderes, os controles recíprocos, não dá para pedir fechamento do STF e fechamento a favor da ordem democrática, um presidente que ironiza um plano para matar autoridades públicas? Esse foi um erro. Tá bom, mas o que o STF fez com esse presidente? Eu não estou aqui para... Eu sei, mas é o que eu digo. Porque quando o ato antidemocrático é de um lado, ele tem um peso. Quando o ato é antidemocrático do outro, ele tem outro. Porque o MST é antidemocrático. Eles invadem a terra dos outros e nada acontece. Já invadiram prédios públicos. Já invadiram prédios públicos, Congresso, Ministério, a Embrapa... Território privado, território público, isso não é antidemocrático? É só para entender. Mas eu não falei do MST. Mas é ou não?
Você acha que invadir o Congresso Nacional, como o MST já o fez, Ministério, a Embrapa agora recentemente, terras privadas e terras públicas, você acha que isso é legítimo? Você acha que isso E daí é o presidente leva no avião em comitiva Aí desceu- oficial pra China. O líder desse movimento. Qual o respeito pela instituição que esse governo tem? Qual a preocupação com a democracia É que esse por isso governo que tem? só o parlamento, deputado, só o parlamento pode nos ajudar. Esperar alguma coisa do governo, sinceramente, dali não vai sair nada de positivo. Tem que negociar, né? Não. Legislativo e executivo. Não, Tem que- eu sou um que não negocio. Mas é governabilidade. Tem deputado de esquerda que diz que as invasões não vão parar por causa da CPI do MST. Eu sou eu não tô ali para negociar, tô ali para legislar e fiscalizar os demais poderes. Esse é o meu papel. Jamais vou negociar nada, não mais com um governo, né, que é, vamos dizer assim, clássico em cometer tudo errado. Tudo errado. Aí, ele é o engodo. É o engodo do início ao fim. Luiz Inácio Lula da Silva é um engodo, é um professor de mentiras. Na campanha eleitoral ele vai dizer, não, eu acho um absurdo indicar um amigo, um companheiro para ser ministro do STF. Como se não tivesse indicado já os demais lá nas eleições anteriores. Aí agora, como presidente da República, foi agora esses dias, semana passada, ele num discurso dele diz assim, vou indicar o Zanin justamente por ser meu amigo e meu companheiro. E aí a imprensa toda quieta, ninguém fala nada. Quer dizer, ele tá... Primeiro, tá gravado, foi num debate que ele disse, não, é um absurdo, é um retrocesso, a palavra que ele usou, é um retrocesso indicar um amigo e um companheiro para ser ministro do STF. Agora ele vem e diz assim, justamente o contrário. Ele diz assim, ó, tô indicando o meu amigo e companheiro justamente por ser amigo e companheiro. Ô, deputado, O que mais vai assustar em tudo isso... Aí tu quer o quê do enganador desse? A gente vê a quantidade de votos que esse indicado vai ter lá no Senado para ser aprovado. É isso que eu quero ver. Porque o ponto é aqui, como muito bem trouxe o deputado, que tenham lá os seus 100 parlamentares hoje fazendo essa trincheira de não deixar as pautas avançarem. O problema é que 100 não é nem metade do Congresso. O grande problema é, a CPMI vai dar em alguma coisa o dia que a sociedade resolver cobrar aquele parlamentar que tinha um posicionamento na eleição e está tendo hoje no Congresso Nacional. Exatamente. Foi Aquele o que aconteceu no PL da usou censura. o seu voto, Concordo. aquele parlamentar que entrou no trenzinho lá do candidato que tinha voto, que era o Bolsonaro, para se eleger naquela rabeira do trenzinho e agora quer votar de outro jeito. Se você na sua casa não pressionar o seu parlamentar que prometeu uma coisa e está entregando outra, a CPMI não vai dar nada, o arcabouço não vai dar em nada, a reforma ministerial não vai dar em nada, nada vai dar em nada, porque no Brasil quem manda é o Congresso brasileiro. E se o Congresso não tiver uma ampla maioria, que não precisa ser a maioria do ponto de vista de maioria de quantidade, ampla maioria é uma quantidade significativa de parlamentares mobilizados para travar pauta, e isso não precisa de um número absurdo, trava pauta em comissões, trava pauta em votação, faz obstrução. Sabe o que é mais paralisia, flagrante? Depende a pauta. Eu disse aqui, não tô falando para fazer isso em arcabouço fiscal, não tô falando para fazer isso em reforma tributária, tô falando para fazer isso na MP que aumenta ministérios. Sabe o que é mais flagrante nisso aí? Podia ter sido feito. Se passasse essa pouca vergonha, que seja paralisação. Que seja. Mas O não que não pode é o precisa. povo brasileiro ver. É o Brasil ser possível tomado de pouca vergonha sem fazer na nada. política separar aquelas pautas que param o país e essas andam. Com maioria ou minoria, a prova se toca. Ainda que alguns discordem e outros concordam. Mas sabe o que é mais Mas o flagrante? que é paralisar o país? Eu, por exemplo, arcabouço fiscal eu votei contra e acho que não traz Eu não tô nada de dizendo favorável. paralisa, mas tô dizendo, Arcabouço vamos dizer fiscal que... traz o que de positivo? A para o necessidade cidadão de na mais ponta? 150 Faz nada. bilhões de Vai arrecadação. trazer gastança, vai trazer Imposto. torração de dinheiro público Vamos para dizer que politicagem tenha barata. a votação de um projeto para melhorar o preço do combustível para os caminhoneiros. Ponto. Isso é um ponto que vai ajudar uma categoria. Não estou dizendo que essa tenha que ser paralisada. Agora, MP, que aumenta ministério, que mexe na estrutura do governo, que estava funcionando desse jeito até um dia, está mudando totalmente. Não ter oposição, não ter obstrução, aprovar com a maioria que foi aprovada, é muito deputado colocando dinheiro de emenda no bolso e não entregando pro eleitor o voto que teve. Esse é o problema do Congresso. Só para complementar o que o Bissoli tá falando, eu vou chamar aqui a 3, porque é o seguinte, eu sempre falo isso. Tá incentivando violência, jamais. Agora, se o povo brasileiro se acomodar agora, a pouca vergonha vai tomar conta do país. Então é o que o Bissoli falou. Não dá pra se acomodar. Não dá pra você falar, já é normal. A pouca vergonha já é normal. Vai acontecer.
Cobre dos seus senadores, cobre dos seus deputados, vá nas redes sociais, isso incomoda sim. Não ache que isso não incomoda. Ele ser questionado, ele ser criticado nas redes sociais dele, ele ser marcado nas suas postagens, nos seus comentários. O povo brasileiro precisa fazer alguma coisa, porque eu já disse isso aqui. Não acredite que há políticos de direita numa quantidade suficiente para mudar a pouca vergonha que está acontecendo. Porque não há. A gente está vendo. Se a gente está vendo abuso de poder, o Senado não faz nada. Se a gente está vendo a CPMI do dia 8 de janeiro ser tomado pela posição que lutou contra, pela situação que lutou contra. A gente sabe que as coisas não vão acontecer. E o Sanderson deixou isso claro. Porque tem pessoas sim de direita, mas tem aqueles que dizem ser de direita e não são realmente. Agora, também cobro de políticos que façam alguma coisa. Exato. Porque o que podem fazer? Eu já falei aqui. O Bissoli já falou. Dá pra fazer uma obstrução. Se a pouca vergonha tomar conta do país, para. Tá bom, vocês não vão governar.